noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Administração de Sistemas de Informação. Coloquei a gravar agora, e antes de colocar a gravar, a Elaine fez uma pergunta importante, que é sobre a dinâmica de entrega dos trabalhos e o próprio trabalho em si, como vocês vão executar o trabalho, já que as aulas são síncronas, Conforme o nosso calendário, nós temos aí, a contar de hoje, mais 7 aulas, sem contar essa, no caso, que vai até o dia 18/1, tá? É o último dia de aula de conteúdo, dia 18 de janeiro de 2022, certo? Após isso, vocês têm até o dia 8 de fevereiro para fazer o trabalho, postar ele e fazer a apresentação, que também vai ser uma atividade síncrona. Lá no dia 8 de fevereiro, estou olhando aqui, o nosso calendário da nossa página do AVA. Então, existem aí praticamente 20 dias entre a última aula de conteúdo e a aula de apresentação do trabalho da disciplina. Apresentação e entrega do trabalho da disciplina, certo? Também lembrando, pessoal, que as nossas aulas síncronas, elas não ocupam toda a noite, E então é possível que vocês utilizem esse tempo, que seria dedicado à disciplina para fazer as leituras, olhar os vídeos, material, gravação da aula, por exemplo, E na gravação da aula, por exemplo, e também se organizarem entre vocês para trabalhar em grupo, na dinâmica que vocês acharem necessário. Certo, pessoal? E o assunto vai ser dado em que momento? Desculpa, Elaine, não escutei direito. O assunto do trabalho vai ser dado em que momento? Eu não sei se eu perdi essa parte. Não perdeu nessa parte. O assunto do trabalho, na verdade, vai ser um estudo de caso. Eu vou liberar as instruções dele até a semana que vem para vocês na disciplina. Então, até terça-feira da semana que vem eu já abro para vocês. O que eu quero que vocês façam também é porque a gente tem aquele período de rematrícula, de gente que está fazendo complementação ainda, tá? E como eu não sei se já estou com todos os meus alunos prontos, eu preciso saber o tamanho da minha turma para definir o tamanho do grupo, quantas pessoas vão poder participar em cada grupo, essas questões do trabalho, Mas, a princípio, aquele modelo normal nosso, 3 pessoas por grupo, 4 no máximo, E o tema em si, tá? Vai ser um estudo de caso, onde vocês vão ter que aplicar um diagnóstico em qualquer uma desses conteúdos que nós temos, tanto de hoje como a arquitetura corporativa aplicada a SI, até as questões mais, quem estiver trabalhando com administração pública, algum questionário sobre cidades inteligentes e assim por diante. Ok, pessoal? Vou aguardar mais um pouquinho, ver se o pessoal aí que não está acostumado comigo se conecta. Vou fechar rapidinho minha câmera aqui. Vou trocar de tela aqui rapidinho, mas estou com o áudio aberto, qualquer dúvida. Guilherme, devido à disciplina aí, vi que a efetivação da tua matrícula foi hoje que a Cris me passou, Tu chegou a participar, Guilherme Ribeiro, chegou a participar da primeira aula, não lembro? Perfeito. Só o e-mail que ela mandou hoje, então, para mim. Deixa eu já ir abrindo aqui, então, por enquanto, os slides, compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma experiência hoje também, que eu vou ativar as legendas automáticas, para ver como é que vai funcionar na gravação.
Pessoal, se alguma palavra ficar errada, né? Lembrando que essas legendas elas são automáticas, tá? Vou ativar aqui, tomara que funcione direitinho. Então, teoricamente, agora, enquanto eu falo, né, aparece legenda para vocês. Ó, tá funcionando. Vou fazer agora, então, a apresentação aqui. Peraí, deixa eu ver se está tudo certinho. A princípio, sim. Tomara que não saia o latido dos meus cachorros na legenda. Certo, pessoal? Estão enxergando a minha tela? Sim. Perfeito, então, pessoal. Lembrando, então, a aula de hoje sobre arquitetura corporativa aplicada a sistemas de informação. Essa aula ela vai ser gravada, as legendas são automáticas, né? Se tiver qualquer problema, a gente vai avaliar se esse recurso funciona ou não posteriormente, até porque eu não estou vendo a tela de vocês agora. Estou de olho no chat ali, se alguém quiser falar, fique à vontade para abrir o microfone, ou, se for o caso, mandar uma mensagem para nós ali. Certo, pessoal? Abrir minha câmera. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, quem sou eu, vocês já sabem. Vamos falar um pouquinho do contexto, né, onde está inserida o conteúdo ou digamos, a prática de arquitetura organizacional ou corporativa aplicada a sistemas de informação, certo? Vamos pensar no ambiente organizacional. Vocês são alunos do sexto semestre, em geral, grande maioria de vocês, né, aqui do sexto semestre. Né? A gente já viu, o ambiente organizacional ele é dinâmico e complexo, existe uma série de contingências e algumas delas são, como a gente pode dizer, conflitantes ou contraditórias, né? Planejamento de longo prazo versus curto prazo, né? Atingimento de metas, né, financeiras versus qualidade de vida e do profissional, e assim por diante, ok? A gente tem ainda, né, principalmente em virtude da velocidade em que as organizações vêm adquirindo, né, tecnologias de transformação digital e se colocando no mercado digital, né, mudanças cada vez mais rápidas e, né, uma necessidade de reação a essas mudanças também, né, devendo ser rápidas, né? A capacidade de organização da organização se adaptar, né, é extremamente importante, e para que ela possa se adaptar, ela conta muito com os recursos tecnológicos. Tudo certo, pessoal? Como é que está indo a legenda para vocês aí, pessoal? Pra mim não tá tendo legenda. Não está aparecendo? Tem que ativar ela para aparecer. Tem que ativar pra mim. Isso, tem os 3 pontinhos ali, tem que ativar ela. Interessante. Eu achei que eu ativando para mim apareceria para vocês.
Bom, na gravação O está meu tá aparecendo. desativado. Na gravação acho que vai aparecer, depois a gente faz o teste, tá? Não, tá aparecendo direitinho a legenda. Não tá para ti, Thiago? Tá, não, Ativa. ela tá aparecendo direitinho, tá certinha. Beleza. Vamos lá. Uma frase que descreve bem, né? Eu coloquei The Screen, né, que é um quadro do Multi de 1893, esse cenário de pânico e caos que a gente vive, né, como gestor. Vamos lembrar, né? Todos nós, administradores, futuros gestores ou atual gestores, vivemos um caos de incerteza em que é necessário cada vez mais, né, a gente trabalhar num ambiente, no mercado com mudanças, pessoas, sistemas, né, processos diferentes. Logo, né, esse quadro de pânico, eu acho que ele caracteriza muito o gestor de hoje, que é esse gestor que está sempre, né, a um passo de dar um grito. A arquitetura organizacional, né, ela funciona como um conjunto de instrumentos ou ferramentas, né, que ajudam esse gestor, esse administrador, nesses processos, ou principalmente em conhecer esses processos, né? Então, aí, os instrumentos de navegação em mar revolto são críticos para não naufragarmos. Então, a gente poderia dizer que começamos a disciplina de administração de sistemas de informação falando desse tema, porque é o tema dentro da área de administração que dá o start para todos os outros. Ok, pessoal? Ok. Tá. Vamos lá, eu falei arquitetura organizacional, né, ou corporativa, mas também é conhecida como Enterprise Architecture, que seria, né, a arquitetura empresarial, né, que a gente pode conceituar ela como sendo um método rigoroso, né? Ele é um método, existem frameworks, a gente vai falar disso um pouquinho, vocês na disciplina de tecnologia da informação acabaram com a disciplina com conteúdo de arquitetura vendo o COSO, que é COSO não, um outro framework, a gente vai ver TOGAF aqui, né, que é um framework específico para arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação, diferenciando, então, a arquitetura organizacional da arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação. A arquitetura organizacional ela é esse método, então, que é utilizado para descrever, vamos dizer assim, a estrutura e os processos organizacionais. Toda a estrutura e todos os processos organizacionais em diferentes níveis, com diferentes camadas, vamos dizer assim. Para quem é da arquitetura, porque por isso esse termo, né, o pessoal da engenharia, né, sabe que um projeto arquitetônico ele é formado por várias plantas de vários projetos. Né? Tu tem a camada do projeto elétrico, a camada do projeto hidráulico, a camada do projeto estrutural, né, onde vai as vigas, todos os elementos que vão sustentar, né, a edificação. Na arquitetura empresarial ou corporativa, quando a gente faz, né, uso dessa metodologia, a gente descreve todas essas camadas que servem para quê? Para atingir o resultado esperado da organização. Né? É como se a gente mapeasse, a gente desenhasse a organização, né, e colocasse no papel toda a sua estrutura organizacional, desde as pessoas, processos, serviços, recursos, né, infraestrutura e assim por diante. Quando a gente fala de arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação, né, a gente está falando daí da Enterprise Application Integration, né, que seria a arquitetura, né, da integração das aplicações, onde a gente conecta, vamos dizer, a camada de negócio, toda essa estrutura organizacional que a gente está acostumado com administradores, com aquela arquitetura que vem da área de tecnologia da informação, que são todos os sistemas, hardwares e softwares que fazem com que essa organização funcione no ambiente de TI, vamos dizer assim, né? Se a gente tem, por exemplo, um e-commerce, no caso do Lucas ali, né? Temos diferentes serviços
Como organização, meu produto é vender, né? Eu vendo na internet ou em vários canais, não só na internet, né? Mas que utilizam a internet como recurso. Como eu conecto os meus processos de venda, os meus serviços de atendimento ao cliente, como eu conecto o meu serviço de marketing, meus processos de marketing com a minha infraestrutura tecnológica. Essa integração entre as aplicações que suportam o negócio é o objeto da arquitetura organizacional aplicada a sistemas de informação. Dúvidas por enquanto, pessoal? Seguindo, então. Quando a gente fala enterprise aqui, eu botei, né, porque enterprise, né, é a mesma coisa que na gestão de projetos a gente vai ver, né? Uh, empreendimento, na tradução do inglês enterprise e empreendimentos, né, que a gente acaba traduzindo, tem uma conotação um pouco diferente. O que a gente quer falar são das organizações, o negócio em si, a empresa, a companhia em si, quando a gente fala tanto enterprise quanto empreendimentos, né, nas traduções desses frameworks, né? Vamos lá. Uma coisa importante é a gente lembrar que vocês já passaram pelas disciplinas lá de teoria das organizações, TA e TO, né? E sabe que uma empresa ela pode ser vista por diferentes lentes, tá? Quando a gente olha, né, com a lente da arquitetura organizacional aplicado a sistemas de informação, a gente está vendo a organização como um sistema, né? Então, um sistema de informação. Logo, todas as informações que são geradas, né, elas têm um critério de qualidade, né, um requisito de qualidade, né, tanto na produção quanto no armazenamento dela, e ela deve ser precisa, oportuna e relevante, trazer valor para a organização, né, para que possam, digamos assim, durante todo o caminho do processo organizacional, agregar valor, né, em cada step, em cada passo com que ela alimenta o sistema. Ok? Opa, volta. Aqui. Quando a gente fala em organização como sistema, relembrando lá das disciplinas de TO e TA, né, a gente está pensando o quê, né? O que é um sistema, né? Um sistema é um conjunto de entidades ou de componentes interdependentes entre si que têm um objetivo comum. Quando a gente fala dessas entidades, né, dentro da organização, a gente pode falar dos setores ou das pessoas em si, né, que trabalham, né, de forma interdependente, um objetivo comum, que é produzir os resultados esperados pela organização. Certo, pessoal? Então, num sistema, cada parte tem seu objetivo e a soma das partes ela é maior, né, do que a simples soma, né, dos trabalhos. Ela produz algo diferente, né, que é esse resultado esperado, e para isso a gente tem alguns conceitos que a gente fala, ou alguns tipos de sistemas, certo? Vamos lá. Na abordagem clássica de organização como sistema, né, a gente tem essa visão mais focada, vamos dizer assim, ou reducionista, que é focada nos elementos, ou seja, eu trato o sistema como se cada elemento fosse único e fechado entre eles, né? O pensamento analítico, em vez de sistêmico, onde eu analiso individualmente as partes e imagino, digamos, que a organização ela é a soma e não mais do que a soma desses elementos, certo? Então, tem uma visão mecanicista das relações simples de causa e efeito entre cada um
dos subsistemas, ou seja, dos sistemas fechados. Isso é uma, digamos, uma rápida revisão desse conceito, tá, pessoal? Tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. Bom, a arquitetura organizacional aplicada ao sistema, ela trabalha já com uma abordagem sistêmica, né, onde tu tem uma visão focada no todo, ou seja, uma visão que a gente chama de holística, né, de cima, onde tu enxerga todas as partes ao mesmo tempo, né, em vez de um pensamento analítico, tu tem um pensamento sistêmico, né, focado em fazer com que haja sinergia entre cada um dos elementos, né, e a gente usa o termo interdependente em vez de independente, por quê? Né? Vamos pensar no corpo humano, gente. O que acontece no corpo humano, que é um sistema, certo? Com diferentes subsistemas, sistema vascular, sistema nervoso, né? Sistema digestivo. O que acontece se dentro desse sistema chamado ser humano, um subsistema declarar independência? Vamos pensar assim, o sistema cardiovascular começa a bombear mais sangue do que o necessário para oxigenar as partes do corpo. O que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. O que acontece, pessoal, quando um subsistema do corpo humano declara independência e começa a trabalhar de forma individual pelo seu melhor, em vez do melhor do todo? Exatamente, Thiago. Geralmente é o cabum, né? Já era. Se um subsistema declara independência e ele trabalha para o seu melhor e não para o melhor do todo, ele acaba levando a óbito o ser humano. Numa organização é a mesma coisa, né? Então, se o setor do marketing começar a achar que ele tem que ser o melhor de tudo e de todos, independente das condições dos outros setores, né, provavelmente ele vai causar, não uma morte da empresa, mas um certo prejuízo ou um desconforto, no mínimo, na organização. Então, esse pensamento de enxergar todas as partes de forma interdependente significa levar em consideração as capacidades distintas de cada um desses setores ou desses elementos que compõem a organização. Em vez de uma visão mecanicista, a gente tem uma teleologia, que é a causa, né? Ela é uma condição necessária, né? Mas não suficiente para que surja o efeito, né? Então, é um sistema aberto que a gente falaria. Por quê? Vamos lá. Aulas de lógica, né? A gente tem aqui uma causa necessária, mas não suficiente para que surja o efeito. Vamos lá. Para que eu tenha boas vendas na minha organização, né, eu tenho que ter um bom plano de marketing, fazer uma boa divulgação, digamos assim, fazer todo o meu trabalho interno. Mas fazer tudo isso não significa que eu vá vender, certo? Certo. Se eu não fizer isso, eu não vendo. Agora, fazer isso não significa que eu vá vender. Existem fatores externos ao meu sistema que influenciam o resultado, ou a causa, né, o efeito, vamos dizer, desejado. E esse efeito, né, ele, por ter, vai lá, interesse do consumidor, falta de dinheiro, crise, mercado e assim por diante, né, são fatores externos ao meu sistema que eu levo em consideração. Eu reconheço que eles existem. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito rápido? Ok. Vamos lá. Minha transição de slide está ruim pra caramba hoje. Dentro do sistema, a gente tem um conjunto de elementos, né? Então, eu já falei, a gente tem um input, são as entradas, né? Então, geralmente, quando a gente fala em sistemas de informação, a entrada mais valiosa é a informação, e por isso ela tem que atender, digamos, alguns critérios de qualidade. A gente tem a saída de cada um desses subsistemas ou do sistema organizacional como um todo, que é o output, né? A gente tem o throughput,
que seria o processo de transformação ou agregação de valor, aquela informação inicial ou aquele evento inicial dentro da organização, para que eu tenha a saída com os critérios de qualidade necessários, ok? A retroalimentação entre dois elementos, né? Entrada, throughput, né? Output, throughput, output, certo? Né? Bom, sempre há alguma informação que eu possa retroalimentar no meu input ali, na minha entrada, certo? Isso é o feedback. A gente faz isso entre pessoas e dentro do sistema de informação eu posso utilizar essa mesma lógica para ir melhorando a qualidade das minhas entradas. E temos o ambiente, que é o meio onde tudo isso acontece, né, que no sistema pode ser outro sistema, processos, pessoas, né, na organização como um todo, o próprio macro, micro, né, ambiente econômico, por exemplo, né, são elementos que influenciam a organização, o sistema organizacional. Ok, pessoal? Bom, aqui um exemplo, né? Então, a gente tem uma empresa onde ou visão departamental, visão processual, né, de uma organização, vocês devem passar isso, ou já passaram lá em estruturas organizacionais com a crise, eu acho, né, onde a gente tem diferentes estruturas organizacionais, não vamos entrar no mérito de qual é melhor, porque cada organização tem a sua estrutura organizacional, mas identificar a minha organização e saber como posicionar ela é parte do desafio da arquitetura organizacional. É identificar, por exemplo, que a minha organização tem uma estrutura departamental e que os eventos, né, ou os inputs, que são fonte de alimentação para o meu processo organizacional, eles vão seguir um fluxo em cada departamento e cada departamento é uma entidade do sistema. Numa visão de processo, né, a minha organização tem um evento também inicial, pode vender exatamente o mesmo produto ou serviço, mas o que acontece? Os elementos não são os departamentos necessariamente, né, que nem na visão departamental. Cada processo é um sistema, né, interdependente conectado a outro sistema, que é outro processo, certo? Que geram suas saídas, os seus outputs. Perfeito, pessoal? Esse exemplo? Você está escutando minha esposa e meus gritos? Para mim, eles estão gritando aqui no ouvido. Não, só tu mesmo. E o cachorro, aquela hora? O cachorro não tem jeito, só se eu matar ele. Não, isso não dá para fazer, né, gente? Aqui um outro exemplo, né, das camadas que a estrutura organizacional, ou que a arquitetura organizacional pode trabalhar. Né? A gente vai ter a visão da organização, macro visão organizacional, a visão dos processos e a operação. 3 camadas ainda dentro da arquitetura organizacional, não necessariamente envolvendo sistemas de informação. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O que é, então, a arquitetura organizacional? O que não é? Vamos lá, vamos começar pelo que não é. A arquitetura organizacional não é fluxograma, não é criar fluxogramas enlouquecidamente da empresa. Ela não é, tá, BPM ou BPMN, né, para a visão de gestão de processos, né? Ela não é só fazer o planejamento estratégico da empresa ou só fazer o modelo de governança da empresa, certo? Não é só fazer a carta de serviços ou produtos da empresa, né, do portfólio da empresa. Ela é a descrição rigorosa e metodológica, tá, de todos os elementos que compõem o sistema organizacional. Ok, pessoal? Ok, tu falou de fluxograma, eu fiz 3 semestres de contabilidade, eu tive uma cadeira que era administração para contadores, e a gente aprendia basicamente a fazer fluxogramas.
Tá, eu tenho respeito profundo pelos contadores, é uma atividade extremamente necessária, principalmente se a organização é grande. Mas eles precisam enxergar, né? É que nem assim, eu estou dando a visão de sistemas, né? E eles têm a visão de contador. A visão de contador é o quê? Eles precisam de uma estrutura em que eles possam gerar centros de custos e contabilizar as coisas desses centros de custos, né? Por isso que o contador aprende mais voltado a, vamos dizer assim, Professor, com licença. diga. É uma parte mais de auditoria. Ele já precisa de um dado que esteja pré-estabelecido para poder fazer medições periódicas, para não Exatamente, sair exatamente. das métricas dele, os desvios das curvas, no caso. Perfeito. Por isso, lembrando que a organização ela é uma entidade multifacetada, vamos dizer. Tem várias visões, né, ou várias faces que a gente pode olhar uma organização. Por exemplo, o contador ele vai olhar nessa visão em que ele precisa, né, garantir a conformidade, né, dos elementos contábeis, vamos dizer assim, da organização, e para isso ele precisa enxergar ela de uma forma mais departamental, né, com os processos mapeados, principalmente, né, como o Mailer, certo? Ou Mailer falou, que Isso, é... isso. Isso. Desculpe. Não, só dizendo, o nome é esse mesmo. Mailer, é isso. Mailer, né, como o Mailer colocou, principalmente em questões de auditoria, né? Também para questões de análise de custo, né? Até fazer um aporte de informação para que o gestor possa fazer uma boa administração de custos, por exemplo, né, ou de tributação, é necessário que o contador veja dessa visão. O jurídico, ele vai ver a organização como uma coleção de contratos, né, independente dos processos, né, ou dos departamentos, né? Então, existem os contratos entre elementos processuais, processuais daqui no sentido organizacional, não jurídico, né, entre as pessoas e a organização, entre a organização e o ambiente externo. Então, a organização, na visão de um departamento jurídico, ela é uma coleção de contratos, né? E no meu caso, que sou da área de tecnologia da informação, a organização é uma coleção de sistemas de informação que usam tecnologia da informação ou não, certo? E aí vem já respondendo a pergunta que está para vocês aí, que é por que aplicar arquitetura organizacional em sistemas de informação? Vamos pensar. Primeiro motivo, escalabilidade. Se o meu negócio está indo bem, sou uma startup, né? Comecei a vender aqui pelo Instagram, de boa na Lagoa, WhatsApp, conectei o meu Instagram com o WhatsApp, né? Estou vendendo uns produtos, fazendo um dropshipping aqui, de boa, mas eu começo a ter um fluxo muito grande, tá? Daqui a pouco eu estou tendo 10 mil, 3 mil vendas por semana, né? E começa a ficar complicado de eu gerenciar isso. Eu preciso saber os meus processos, preciso saber os meus sistemas e como é que eu faço para escalar esse meu processo e esse meu sistema para que eu não perca dinheiro, né, nem clientes, vamos dizer assim, né, nesse processo. Eu só consigo fazer isso, gente, se eu tiver uma boa. Se eu não tiver, eu vou fazer na marra, tá? Eu vou ter que mapear processo, identificar sistema, para que eu possa crescer de forma escalável, tá? Se eu não tiver isso, vai no pau e corda, né? Aquela negócio assim, o cara vai indo a trancos e barrancos, certo? Além da escalabilidade, né? Um dos maiores ativos organizacionais hoje são os dados e as informações que as empresas detêm, o conhecimento que ela detém, tá? Para eu saber o que é importante, o que não é importante, como armazenar, onde está armazenado, né? Cada um dos meus, digamos, ativos informacionais, dados e informações, eu preciso ter mapeado a minha estrutura organizacional e definir o que é importante e o que não é. Senão eu acabo usando um espaço
tecnológico para guardar a informação desnecessária e poluindo a qualidade das minhas próprias informações. Certo, pessoal? Tudo isso é contexto ainda, viu, gente? Não entramos na parte da arquitetura propriamente dita. A arquitetura aplicada em SI. Que é o que a gente vai falar agora das 4 camadas principais da arquitetura aplicada a sistemas de informação. Certo, pessoal? Existem diferentes frameworks, né? Frameworks são modelos, né, pré-concebidos ou padrões pré-concebidos que são vendidos e mantidos por diferentes organizações, né? Aquela hora eu falei o TOGAF, o TOGAF é um de arquitetura, né? A gente viu o Zachman, que eu confundi com o COSO, né, na aula de tecnologia da informação, né, que é uma disciplina, Myla, que tu não és da FURG, certo? Isso, não. Então, tem uma disciplina que antecede essa, que é uma disciplina chamada Tecnologia da Informação. A gente encerra a disciplina com a chamada do conteúdo que inicia essa disciplina, que é a Arquitetura Corporativa Aplicada a Sistema de Informação. Lá a gente viu um framework chamado Zachman, que também trabalha com diferentes camadas. Né? Aqui, hoje, a gente vai falar bem rapidamente, né, porque não é uma disciplina de arquitetura, é uma disciplina de administração de sistemas de informação. Né? A gente vai falar sobre o TOGAF, né? E antes do início da aula eu erroneamente citei o COSO como sendo de arquitetura, sendo que na verdade ele é mais de compliance, a área de contabilidade principalmente o pessoal usa mais aí. Mas voltando então aí a 4 camadas, quais são elas? A camada de negócio, a camada de aplicação, né? A camada de informação e a camada de dados. A camada de negócio é um pouco um resumo do que a gente viu até agora nessa introdução que eu falei, né? Que seriam os conjuntos dos elementos organizacionais relacionados entre si de forma transparente, tá? Que garantem o funcionamento do negócio. Geralmente, nós, administradores, temos mais facilidades em trabalhar essa camada, né? Então, seria assim, aonde a gente acha essa informação? Dentro do planejamento estratégico, dentro do portfólio de serviço, dentro da própria definição da estrutura organizacional, né, dentro da camada de governança da organização, a gente acha essas informações, né, que formam, né, um conjunto de funcionalidades ou subsistemas de negócio, visão de gestor do negócio, certo? São mais abstratas. Mas tem como base, se a gente for olhar, né, a gente pode comparar a arquitetura a uma ponte, certo? Arquitetura de negócio, onde a gente consegue, passando por esta ponte, né, transpondo ela, sair de uma situação atual para uma situação desejada, né, que é a visão de futuro, o planejamento estratégico, né? O que alimenta, né? Como é que eu descrevo as estruturas dessa ponte? Definindo quais são os processos de negócio, quais são os fundamentos e o que é necessário para manter esses processos de negócio em pé, né? Para que eu possa, então, começar a entrar dentro da camada de tecnologia da informação, que são as outras 3 camadas que a gente vai ver na sequência. Dúvidas até aqui, pessoal? Siga o baile? Por mim, ok. Perfeito, né? Aqui temos deixa eu ver se eu consigo ativar como é que é o pointerzinho, não vou conseguir ativar aqui. Mas temos um exemplo. A camada de negócio toda, ela pode ser exemplificada pelas 4 subcamadas que estão na imagem lateral, né? Tu tem o objetivo de negócio, os processos de negócio no nível macro, né? MP1, MP2, MP3, né? Os subprocessos, que são os processos operacionais que tornam o processo de negócio possível, né? E as atividades descritas daí como fluxogramas, né? Conjunto de entradas e saídas e tarefas que são executadas em cada um desses subprocessos.
Lembrando que daí, nessas atividades e nesses subprocessos operacionais, né, é que vão aparecer as aplicações de sistemas de informação. Aplicações, softwares, aplicativos, qualquer sistema informacional que é utilizado para fazer esse processo de negócio funcionar. Ok, pessoal? Vamos lá. Oh, brincadeira. A camada de aplicação, ela já começa a linkar os elementos. Vamos imaginar que Vamos imaginar que, vamos pegar o MP1, que é esse exemplo aqui, né? Do processo, a gente tem o processo de negócio, né, 1, ok? Esse processo, ele usa, vamos dizer assim, uma aplicação de pagamento, vamos pensar que o nosso negócio é um comércio eletrônico, tá? Então, na internet, ou pelas redes sociais de forma geral, multicanal, omnichannel, como a gente falaria. A gente tem lá a aplicação de vendas, que é a aplicação aquela que seria o front-end, né? A venda com o cliente, o canal de relacionamento com o cliente, certo? A gente tem uma aplicação de pagamento vinculada, né, a essa aplicação. Quando o cliente vai lá, bota no carrinho e ele bota pagar, vai para o sistema de pagamento, que é outra aplicação. Essa aplicação do pagamento, ela se comunica com uma aplicação da área de logística, que vai fazer a separação do produto e o envio, né? Esse sistema de logística, ele se comunica com esse sistema de vendas, ou o sistema de relacionamento com o cliente, para dizer o status que está a separação do pedido, se foi enviado, ou se ela está em separação, está aguardando algum processo ou alguma liberação, né? De forma bem rápida, aqui a gente já exemplificou 4 aplicações necessárias para o MP1, que é processo, vendeu online, tá? Processo de negócio. Um processo, 4 aplicações. Nessa camada da arquitetura organizacional aplicada ao sistema de informação, esse é o principal papel, fazer a identificação dessas aplicações, né, e ver as interfaces de relacionamento entre elas, para que elas suportem, né, o processo de negócio. Ok, pessoal? Por que isso é importante? Imagina que eu tenho serviços de terceiros, né? Tem uma parte de terceirização dentro da minha empresa, eu fiz lá um planejamento, né, e defini que a logística ela é toda do Mercado Livre, né? Eu tenho a minha loja está dentro do Mercado Livre, certo? Né? Eu vendo os meus produtos e anuncio pelo Mercado Livre, mas eu sou detentor do meu, digamos assim, da parte de relacionamento com o cliente, mas o pagamento e a logística pelo Mercado Livre. Então, toda aplicação que roda essa parte do pagamento, da logística, inclusive a parte de relacionamento ali, né, está dentro do Mercado Livre. Eu decido mudar, quero ir para a Amazon, vou começar a usar a Amazon Prime, ou Shopee, AliExpress, e assim por diante, vários marketplaces que existem por aí. Eu tenho que saber qual é o impacto para mim, para o meu processo de negócio, trocar essas ferramentas. Eu não posso simplesmente chegar, acordar, acordei brigado com o Mercado Livre, não quero mais o Mercado Livre, agora eu vou para a Amazon. Muita calma nessa hora. Às vezes estou usando exemplos que são simples, né? Mas que a gente tem um sistema integrado. Vamos trocar o SAP, né, pelo TOTUS. SAP, né, um sistema integrado de gestão, um RP, né? TOTUS, outro RP, né? 2 grandes empresas fazem esses tipos de sistema, né? Mas não é tão simples eu tirar um processo organizacional de uma e colocar na outra, certo? Por quê? Porque existem um conjunto de informações e requisitos tecnológicos que eu devo levar em consideração. Às vezes, simplesmente não funciona, né? Eu não posso fazer um depara direto.
Às vezes a tecnologia de banco de dados é diferente, às vezes a tecnologia... Então, o Mailer colocou a pergunta do funil. Eu não entendi exatamente o que seria. Quando a gente vai fazer uma compra, no caso, escolhe um produto e aí vai sequencialmente seguindo essa linha que estou descrevendo agora. Por isso que eu estava perguntando se seria mais ou menos nesse sentido. Depois de entrar no sistema, ele já segue uma cadeia e vai para um ponto único. Sim, exatamente essa lógica. Né? É que a gente usa o termo na área de sistema de informação, na parte de serviços, existe o pipeline de desenvolvimento de software, o pipeline de desenvolvimento de serviço, que seria o funil, né, que a gente usa para o desenvolvimento. Mas, para entender o processo também, é o funil. Tu tem um macro processo de negócio até ele virar um evento único, no caso da compra também, né? Mas sim, está certo, Maia. Seguindo, então, pessoal. Então, o objetivo principal dessa camada é fazer a identificação dessas interfaces para que a gente possa entender, né, e principalmente saber qual o impacto de mexer nessas tecnologias ou nessas ferramentas, né, caso seja necessário. Bom, identifiquei as aplicações, tá? Agora, tá, para cada um, aqui tem um pouquinho disso que eu falei, né? As regras de negócio, uma parte mais técnica, tá? Depois eu disponibilizo para vocês os slides e a gravação, se vocês tiverem dúvida, né? Nessa camada, então, a gente vai identificar as interações entre aplicações e usuários, as interfaces entre as próprias aplicações, né? É aqui que a gente vai identificar quais são as principais regras de negócio para as aplicações, né? Onde a gente vai, por exemplo, pegar serviços externos, né, que são os web services, né? Isso é um pouco mais técnico, né? Mas, por exemplo, algumas ferramentas externas, elas precisam de integração, né, com os nossos sistemas internos. Uma forma de fazer isso é através desse mecanismo chamado web service, né, em que, por exemplo, né, o Mercado Livre vai lá e disponibiliza o que a gente chama de uma API, né, e essa API ela cria uma conexão via web services com o meu sistema. Tá? Então, eu consigo receber informação e mandar informação de forma segura, né, nesse mecanismo. É onde eu vou começar, né, a aplicação, quais aplicações têm acesso a quais dados, né, e fazer também a identificação das regras de exceção, né? Aqui, digamos assim, a gente tem um conjunto do tudo que é possível, né, com cada sistema, e um conjunto de exceções, que determinadas regras só se aplicam a determinadas aplicações. Dúvidas até aí, pessoal? Vamos lá, arquitetura de dados, né? Então, vamos imaginar o seguinte, um sistema de informação, ele sofre um software, agora vamos falar do sistema de informação computacional, né, o informatizado, um app, um software, né, uma página da internet, qualquer relação de interface entre vocês e um dispositivo, mobile ou computador, tá? Baseado no software. Esse software ele só funciona, né, com dados. Né? Para isso, a gente precisa imputar dados nele, ou seja, colocar dados nele. Para um processo de negócio funcionar, né, o que esse sistema de informação faz? Ele apresenta esses dados de forma, lembrando, né, ele apresenta o dado no momento que ele deve ser apresentado, para quem deve ser apresentado, na hora correta, né? E para isso eu preciso fazer essa identificação. Ok, pessoal? Ou seja, vamos lá, de forma bem macro, né? Eu peguei o MP1, identifiquei aquelas 4 aplicações. Agora, para cada uma dessas aplicações, eu vou identificar
quais são os dados necessários para, né, aquela aplicação funcionar. Bom, lá na parte de vendas, vamos pegar ali só para pagamento, né? Quais são os dados necessários para a API ou para o software de pagamento funcionar? Ele precisa, né, de uma conexão lá com a operadora de cartão de crédito, né? E a operadora pede que ele informe o número do cartão, validade do cartão, o código de segurança do cartão, o nome do dono do cartão, né? E para nós sabermos com qual operadora de cartão de crédito o meu sistema vai ter que mandar, a gente precisa, né, da bandeira do cartão, pegando de forma bem simples. Só para o sistema de pagamentos, então, eu sei que eu preciso desses dados. Eu sei que se eu mudar a base de dados onde isso fica armazenado, eu vou impactar essa aplicação. Se eu impactar essa aplicação, eu impacto aquele processo. Se eu impactar aquele processo, eu impacto aquele objetivo de negócio especificamente. Certo, pessoal? Certo. Aqui eu trago, por exemplo, né, do universo inteiro, tem da governança de dados, né? Eu estou falando para vocês, pessoal, de uma disciplina, né, que ela por si só é objeto de certificação, que é a arquitetura corporativa aplicada ao sistema de informação. Ela por si só é objeto de certificação, ela é uma área que tem disciplinas específicas para ela, tá? Na área de engenharia de software, sistema de informação, a gente tem uma cadeira específica só para ela, para fazer essa a identificação. Para nós, administradores, né? Mário, de qual curso tu és? Administração. Beleza. Então, se houver alguém que não seja administrador, por favor, me corrija e diga qual é o papel dessa disciplina em sua área, né, que eu respondo. Né? Faça essa pergunta que eu respondo. Né? Mas, para nós administradores, o importante é nós sabermos que tudo isso precisa ser mapeado. Não seremos nós que mapearemos tudo isso. Né? Nós trabalharemos especificamente na primeira camada, na camada de negócio, fornecendo as informações para um analista de negócio, um analista de informação, de sistemas de informação, que vai fazer esse mapeamento. Mas nós, como gestores, né, dificilmente trabalharemos com toda a governança de dados no sentido de nós mapearmos isso. Nós seremos grandes usuários desses dados, né? E aqui, dentro do arcabouço da governança de dados, né, a gente tem desde o desenvolvimento profissional em gestão de dados, né, a comunicação e gestão dos dados em si, a qualidade dos processos de gestão de dados. Cada um desses pilares, né, envolve um conjunto de processos e informações e ferramentas. Para quê? Para que eu tenha certeza de que eu conheço todos os dados necessários, tá, para as aplicações funcionarem. E sabendo quais as conexões entre esses dados e essas aplicações, eu tenho maiores chances de sucesso no uso dessas ferramentas. Né? Lembrando que os sistemas de informação, eles são ferramentas. Né? Vamos lá, sistemas de informações tecnológicos estão para o gestor atual, tá? O que o arado estava na época do feudal. É uma ferramenta. O cara que tinha fazendinha lá, o feudo que tinha na fazendinha um arado, né, mecânico puxado pelo boizinho, provavelmente vendia não, plantava mais rápido e com mais qualidade do que o cara que abria a valeta na enxada, certo? O cara que tem um bom conhecimento das ferramentas tecnológicas hoje e tem boas ferramentas tecnológicas em suas organizações, ele tem mais chance. Não significa que, né, tanto no passado quanto agora, quem sabe usar melhor a ferramenta, né, tem mais chances de sucesso. Não significa que o outro não tenha mais esforço e por elementos externos não tenha mais sucesso também. Né? Mas as chances maiores são com quem sabe usar as ferramentas, né? Concordam comigo, pessoal? Sim. Sim.
Beleza, pessoal. Então, existe uma outra disciplina inteira chamada arquitetura de dados corporativo, que não é o nosso caso estudarmos agora, mas aí lá a gente vai, faz os diagramas de caso de uso, até chegar no diagrama de classe de cada dado, com as chavezinhas, né, que conecta cada um desses dados. Tá? O importante é nós sabermos que isso existe como fazer, não é automágico, né? Todo o software ele trabalha com esse tipo de mecanismo e é necessário. Se a empresa conhece isso, se o gestor sabe isso, né, ele tem maiores chances de sucesso. Por fim, pessoal, a gente chega, vamos lembrar lá, né, lá na disciplina de tecnologia da informação, a gente diferenciou hardware e software. Até agora a gente estava falando de insumos informacionais, né, que seriam da camada de aplicação, da camada de software, né, coisas que alimentam o software, coisas, né, que fazem as transações dentro das ferramentas, né, de aplicações e de softwares em geral funcionar. Bom, não existe mágica, né, gente? Não existe. A internet não é uma nuvem, que nem o pessoal fala. A internet é um conjunto de servidores, né, com vários e vários terabytes, né, de capacidade de armazenamento distribuídos por diferentes companhias, mas em algum lugar existe um cabinho ligado em alguma coisa, tá? Não fica armazenado no nada. Né? Existe uma infraestrutura tecnológica para que tudo isso aconteça. Na organização não é diferente. A gente pode ter a infraestrutura nossa, interna, sediada dentro da nossa empresa, né? Ou a gente pode contratar isso como terceiro, que a gente vai ver lá em planejamento estratégico. A gente pode usar servidores de terceiros, softwares de terceiro, mas em algum lugar essa infraestrutura vai estar. Né? Essa infraestrutura que mantém esses dados armazenados, que entregam esses dados para aquelas aplicações, para que as aplicações entreguem essas informações durante o processo para a empresa e para o cliente ou o usuário em si fazer a atividade que ele precisa, né? Tudo passa por um conjunto de infraestrutura tecnológica, que é mapeado nessa arquitetura tecnológica, né? Que seria a parte mais escova-bit da arquitetura organizacional aplicada a sistema de informação, que é saber onde é que está o cano enterrado com a fibra ótica, é saber quais são os servidores, quais os softwares estão dentro desses servidores, né? Quais são as infraestruturas de segurança que as minhas aplicações têm, firewall, gateway, desculpa, né? Antivírus e assim por diante, né? Que mais? Onde estão os servidores que estão armazenando o software em si, né? Onde está a base de dados, né? E assim por diante, né? Toda a parte que, digamos assim, toda a parte que está enterrada, de cano enterrado para a torneira, a gente abre a torneira e a água sai, né? Mas existe um conjunto de canos que leva ou que traz essa água lá da estação de tratamento, que tirou a água do rio. Na internet é a mesma coisa. Quando a gente dá um clique numa tela e aparece uma página, ele fez uma consulta a um servidor que está em algum lugar do mundo, né? Em milésimos de segundo ele te retornou aquela consulta via um sistema de fibra óticas e de servidores interconectados no mundo. Tranquilo, pessoal? Quando o Facebook cai, às vezes pode ser um estagiário que tropeçou num fio, viu, gente? Simples assim. Eu tenho falado muito da arquitetura como mapeamento, tá? Mas ela define também, viu, gente? Então, quando a gente fala da arquitetura corporativa aplicada a sistemas de informação, tá? Eu estou usando uma abordagem de mapeamento, mas essa arquitetura também ela tem que ser consultada para definir, né, as mudanças e o que vai ser adquirido no futuro, né? Então, a arquitetura tecnológica, ela, vamos dizer assim, ela define quais são os requisitos, né, de hardware e software para dar suporte
a todas as camadas. Opa, peraí que eu perdi alguém que tentou entrar aqui, eu não sei onde vou parar. Peraí. Não está aqui para mim o... Ó, agora sim. A camada tecnológica, então, assim, é onde a gente mapeia, vamos lá, se fosse um prédio, né, onde a gente identifica onde estão as fundações, né, aquilo que está embaixo da terra, são as toneladas de concreto enterradas para fazer aquele prédio de 115 andares ficar em pé. Os 115 andares do prédio é da camada de dados para cima. Né? Meio da camada de dados, camada de aplicação, o software, camada de negócio. A infraestrutura, a fundação enterrada, o cano enterrado, o cabeamento de fibra ótica, né? A infraestrutura de Wi-Fi, né? Tudo isso é na camada tecnológica. Né? Para saber que se eu desligar aquele roteador, talvez eu pare uma operação inteira da logística que funciona com conexão via Wi-Fi. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? A gente tinha um servidor de cartões que vivia caindo. Daí um dia a gente descobriu que a faxineira, todo dia, quando ia limpar a sala, derrubava ele no chão. Eu vou dar uma piada, tá? Eu trabalhei numa startup, né? Então a gente não tinha há muito tempo atrás, eu era gestor de TI, né? A gente não tinha uma baita uma infraestrutura. O que nós tínhamos? A gente tinha um rack, que é como se fosse uma geladeira gigante, tá? Literal, isso aí, vale. Uma geladeira gigante com porta de vidro, assim, aqueles freezer de cerveja, né? Com regulagem de temperatura dentro, onde ficavam os servidores, assim, umas gavetas com os storage e tudo. Mas era um só que nós tínhamos, né? E ele literalmente era tipo uma geladeira, porque ele tinha uma tomada dessas especiais que conectava ele numa tomada industrial na parede, né? E uma certa vez, a senhora que limpava para nós o escritório, ela tinha rodinha, né? Aquele negócio tinha rodinha, só tinha esse cabo, assim, era um cabo grosso, conectado, mais os cabos de internet que saíam dali, né? Ela achou que ela podia puxar aquilo para frente com as rodinhas e desconectou os servidores, tudo. Literalmente. Tinha no break dentro, tudo, né? Mas não tivemos prejuízo, porque sustentou. Mas foi muito engraçado e foi aquele negócio assim, amarra esse negócio aqui, não deixa se afastar, porque é brincadeira, né? Então, é Mas a gente justamente só descobriu quando estragou de vez o computador. Porque capaz. daí Era, quando era uma estragou... maquininha, Sim, era o servidor só dos cartões, era... tipo desktop Isso, era um Dell fortinho. pequenininho. Aham. Daí a gente descobriu quando estragou de vez o HD. A gente foi perguntar pro pessoal que trabalhava lá no escritório da loja e daí ela disse, não, a faxineira quase todo dia derruba ele no chão. É. Por esse motivo é necessário, gente. Nós, como administradores, vamos pensar agora na disciplina como um todo. A gente vai estudar a gestão de sistemas de informação, né? Não é fazer o software, não é gerenciar, é gerenciar os sistemas de forma integrada. Para que a gente possa fazer isso de forma efetiva, garantindo o sucesso da organização, a gente precisa entender que não existe mágica, que todos esses componentes do nosso sistema organizacional se conectam, né, e entregam alguma coisa para alguém em algum lugar, uma informação para que alguém trabalhe, seja um outro software ou uma pessoa. Então, a gente não pode simplesmente chegar lá naquele emaranhado de software e decidir, por exemplo, né, não usar mais determinado software. Imagina nós como gestores assim, não, a partir de amanhã nós não vamos mais usar o sistema vamos pensar, não vamos usar mais o módulo contábil do SAP, né, e vamos adquirir uma cloud do Azul. Não é assim que funciona. Por mais que possa parecer uma boa solução, às vezes não é. Tá?
Então, entender que existem, pelo menos, essas camadas, elas se abrem dependendo do framework que a gente usar. A gente viu as 4 principais, tá? Negócio, camada de negócio, visão lá de cima, né? Dos serviços e processos de negócio. A gente viu a camada de aplicação, os softwares, né? E serviços de TI que entregam, né? Insumos para que esses processos e serviços de negócio funcionem. Os dados, a camada de dado, que é o principal recurso, a principal entrada de todo o sistema de informação para que ele trabalhe, né? E agora a gente viu, por final, a camada tecnológica ou de infraestrutura, varia esses nomes de acordo com o framework, que é literalmente o servidor conectado ao roteador, ao servidor de firewall, ao servidor de internet, né, conectado ao banco de dados e assim por diante. Diga, Mayra. Licença, professor, mais uma vez, eu não vou nem longe para poder falar dessa parte, como o amigo falou ainda há pouco, e o senhor também colocou, mas a gente foi fazer levantamento de estoque de uma loja que ela estava fazendo, migrando como é que eu vou falar, a interface de venda deles. E aí, por algum motivo, se perdeu, ou o novo software não estava lendo a base de dados do antigo. Então, teve que ir para caneta com papel para poder fazer todo o levantamento, praticamente. Que tamanho era esse estoque? Era balanço? É porque ele ia abrir capital, ele ia fazer uma sociedade nova, então... O pessoal da SOX enlouquece com isso. Tu és de uma empresa de auditoria, Mayra? Não, eu fui prestar serviço, na verdade. E aí ele falou sobre essa parte aí, que tinham interessado e tudo mais. Não era muita coisa, era uma loja de instrumento musical, mas isso foi o suficiente para dar dor de cabeça por uma semana, praticamente, né? Porque o primeiro foi a busca dos dados, depois fazer com que o software lesse os dados do antigo, ele não conseguiu, e por último se perdeu, porque, tipo, não dá para ler com o antigo, porque já tinha migrado, e o novo não lia. Então, é caneta e papel. Isso daí é para enforcar o gestor de TI da empresa, lá, se é que tinha. Ou, pelo menos um backupzinho, nem que... não tinha. O cara pega, nem que seja um HDzinho externo ali, vai lá e guarda a base de dados para ele. Eu fazia isso, até hoje eu tenho uns 10 HD externo de 2 GB aqui em casa, vai usando, vai guardando coisa, vai tirando e vai jogando no gaveta. Um dia que não lê mais os meus HD externos, apesar que, como é que se chama? Com o tempo, a informação aquela já não é mais útil, né? Mas eu guardava muito, levava para casa o backup, para tirar da empresa caso pegasse fogo. Mas é isso aí. Uma decisão errada, às vezes, numa migração, aí foi ainda numa etapa com menor prejuízo, né? Vamos dizer assim, só deu dor de cabeça para vocês que estavam trabalhando. Vamos lá. Eu tenho um conhecido que trabalha com... Ele gerencia 10 marketplaces diferentes para um grupo de empresas. Não vou dizer os nomes porque provavelmente são conhecidos. Mas vamos lá, ele gerencia, por exemplo, Mercado Livre, ele gerencia Netshoes, Magazine Luiza, tudo isso hoje em dia são marketplaces, né? O que mais que ele gerenciava? Uns 4. Por causa de uma mudança que não foi nem culpa dele como gestor, né? Foi culpa de uma TI lá, de uma parte de certificação entre os softwares. Um software parou de falar com o outro. Literalmente, parou. Né? Tipo, imagina, o software ele precisa se autenticar quando ele está conversando com outro software. E ele perdeu essa autenticação. É como se o software tivesse esquecido a senha do outro. Né? Vamos botar nesses termos. Foram 2 dias sem vender, sendo que ele vendia em torno, naquele marketplace que faltou a conexão, né? Em torno, por baixo, uns 15 mil por dia. Então, prejuízo na veia, ou seja, não vendeu. Então, monta, como a gente diz aqui, não sei se é aqui do Sul, mas monta num porco, né? E puxa as orelhinhas. Sai enlouquecido.
Mas vamos lá, pessoal, para a gente não passar das nossas 9 horas, que eu prometi para vocês não passar das 9, vou falar agora um pouquinho do TOGAF. Eu, sempre lembro dos meus alunos, um framework de mercado para qualquer coisa, assim como para gerenciamento de projetos, usem com cautela. Não existe receita de bolo. Não existe. Vocês, como administradores, não podem, principalmente como bacharéis em administração, não podem acreditar que exista um livro. 5 passos para o sucesso, 5 passos para montar um negócio, 5 passos para a inovação, 10 passos para o gestor, não sei o quê, 10 passos. Não existe, tá? Não existe receita de bolo. Tudo requer uma análise crítica, levando em consideração as especificidades de cada organização, tá? Mas não significa que os frameworks ou que um livro de 5 passos para a concentração seja ruim, tá? Significa que tu tem que ler ele sabendo que talvez não funcione 100% para ti, porque existem especificidades da tua organização ou do teu comportamento que não vão fazer com que funcione. Eu, por exemplo, o poder das 5 horas da manhã. O poder das 5 horas da manhã, para mim, é para eu matar alguém. Se acordar às 5 horas da manhã, eu mato alguém. Né? Por quê? Porque eu não sou produtivo, fico irritado, não sei, não é para mim. Né? Mas eu consigo me concentrar muito bem, né, durante a noite, da aula de noite. Minha vida inteira trabalhei até a meia-noite. Beleza. Então, o meu poder está em depois das 8 da noite. Certo, pessoal? Lembre, a mesma coisa para frameworks de empresa. Não significa que sejam ruins. Por isso, eu trago para vocês aqui o que, dentro da arquitetura organizacional aplicada a sistema de informação, é o mais famoso deles. E para quem tem interesse, e é uma área que falta gente no mercado, né, especialista em arquitetura organizacional aplicada a sistema de informação, um bom caminho é estudar e se certificar no TOGAF. Tá? Ele é um padrão que é mantido pelo The Open Group, né? É um framework de arquitetura, né? E ele tem, além das ferramentas de arquitetura, ele fornece uma certificação, né? E é disponível gratuitamente para as organizações. Ou seja, vocês podem baixar os templates dele para aplicar nas suas organizações. Certo, pessoal? Aqui tem um rápido histórico, né? Hoje ele já está nessa versão 9.1, mas ele iniciou lá em 2001, com uma parte mais técnica, publicado em 2001, né? E esses frameworks, eles estão em constante evolução, porque existe uma rede, né, assim como o PMI, por exemplo, o PMBOK, né? Para atualizar os conceitos dele. A principal diferença entre o TOGAF para outros frameworks, né, é o ADM, né, que é o Architecture Development Method, que seria um método de como fazer esse mapeamento da arquitetura. Tá? Enquanto, por exemplo, o Zachman, ele te diz as camadas e o que cada camada tem que ter na arquitetura aplicada ao sistema de informação, o TOGAF, além de dizer o que, ele te diz como que é através dessa metodologia. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, dentro desse conjunto de ferramentas do TOGAF, sintam-se à vontade para pesquisar, acho que vai ser super importante, até como diferencial. Administradores, geralmente, né, tendem a correr um pouco dessa parte mais tecnológica, porque é mais hard, mas aqui é uma boa prática para vocês, tá? E ele, por si só, né, pode ser usado por conta própria, por exemplo, para preparar os próprios entregáveis também, né? Ou seja, o conjunto de documentos que compõem a arquitetura corporativa aplicada a sistemas de informação. Tranquilo até aí, pessoal? Para a aula de hoje, pessoal, era o que eu tinha previsto, né? Ficamos dentro das 9 horas, 1h30 das nossas 4 horas previstas por noite, né? Hoje ou amanhã eu vou liberar para vocês, dentro desse tema, um videozinho curtinho, falando um pouquinho, né, da importância da arquitetura corporativa, um artigo para variar, leitura é sempre bom, né?
E o quiz. A partir dessa semana, a gente tem o quiz semanal. 4 perguntinhas sobre o conteúdo da aula que vocês têm que responder e que, no final, a média dessas avaliações vão compor parte da nota de vocês. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Certo. As legendas, eu mantive aqui, pelo jeito, tem uma hora sem umas porcaria ali, mas faz parte, deixa eu parar elas agora. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que essa aula foi gravada, está sendo gravada, na verdade, e vai ficar disponível no nosso ambiente também até amanhã. Tá? O que mais? Da disciplina, algo importante? Professor, Diga. eu não pude participar da primeira aula, não consegui acessar ela e também eu não assisti ela gravada, tá? Eu queria ver se vocês combinaram alguma coisa em relação às avaliações, como é que vai funcionar, enfim. Tá, das avaliações, o principal ponto, tá, é a formação dos grupos. Já começa assim a organizar, tá, a disciplina, ela tem, se eu não me engano, em torno de 20 participantes, né? Então, serão grupos de 3 pessoas. O trabalho final para esse grupo de 3 pessoas vai ser um estudo de caso, vocês vão ter que escolher uma organização, escolher um dos temas e fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico da arquitetura, um diagnóstico do planejamento estratégico, um diagnóstico do processo de desenvolvimento de software, cada um daqueles 8 tópicos que nós temos de conteúdo, tá? A estrutura, vou largar a estrutura, então, para vocês do trabalho até semana que vem também, mas, em geral, é isso. A gente tem aí as aulas síncronas todas as semanas, até o dia 18, vocês vão ver que tem alguns saltos. Nós teremos nessa disciplina também, a partir do dia 30, a participação de um aluno meu, que é o meu orientando de mestrado, que vai fazer o estágio docente dele, né? Então, ele já está no processo mais avançado do mestrado dele, e ele vai, então, fazer conosco o estágio docente. Ele vai participar das nossas disciplinas como ouvinte e vai também ministrar um conteúdo que, se eu não me engano, vai ser cidades inteligentes, e é o tema da dissertação dele. As avaliações, elas seguem aquele padrão ali, não sei se tu já acessou, Lucas, né, o nosso AVA, mas tem ali prova online, valendo 3 pontos, que vai ser realizada de forma assíncrona no dia 25/1. Temos o quiz semanais, que são esses que eu falei, então, a partir de hoje, dia 23, até o dia 18, nós teremos um quiz por semana, né, quiz pequenos, 4 perguntinhas. Elaine, 4 no grupo. Deixa eu ver até semana que vem. 4 eu já acho muito pro grupo, tá? Mas pode, dá, pode. Eu sei que você já tem um grupo formado de outro. Então vamos já acertar aqui. 3 a 4 pessoas. Não me peçam 5, viu? Tá? Quem tiver a cara de pau de me pedir 5 já vai sair com menos um ponto negativo na avaliação. Temos, então, os quiz semanais, que a média de todos eles, tá? A média de todos eles vai valer 3 pontos, que é o peso, e o trabalho final, que vale 4. Ok? O trabalho final vai ser apresentado, tem que ser feito, postado e apresentado no dia 8/2, ou seja, 8 de fevereiro, certo? E para aqueles que, espero que não seja ninguém, ficarem de exame, nós temos também um exame lá no dia 15/3, certo? Que é o período de exame. Entre o dia 18 e o dia 8, temos aí praticamente 20 dias, fora um espaço de aula que nem a gente encerra agora, né? Na sequência, até as 9, a gente encerra a nossa disciplina, se não houverem dúvidas, mas, em geral, toda terça-feira vocês podem se reunir entre vocês para planejar esse trabalho
em grupo e executar ele. Ok, pessoal? Ok. Dúvidas? Tudo certo, professor. Pessoal, alguns recados da paróquia, tá? O Mailer não foi meu aluno, então, assim, já vou deixar, não para ti especificamente, Mailer, mas de forma geral, porque tem outros alunos que também não são da FURG, não tiveram aula comigo, né? Sou extremamente tranquilo, mas sou extremamente criterioso na avaliação, tá? Então, levem a sério o trabalho, levem a sério os quiz, né? A gente está no 6º semestre aqui na FURG, né? Não vamos marcar toca, que nem a gente diria, bobeira, para não se formar, tá? Aqui, reprovando numa disciplina por besteira, uma disciplina que é só prestar atenção, participar, né? Que vai ser fácil o trabalho dela. Lembre-se disso, tá, pessoal? Né? Qualquer dúvida que vocês tenham, não fiquem com nada implícito. Perguntem. Ah, professor, eu não entendi bem o que tem que fazer. Se tu não entendeu, pergunta. Não entendeu o conceito? Pergunta. Ah, tô com vergonha de perguntar, não gosto de perguntar, já perguntei toda a aula. Manda uma mensagem no AVA, nosso canal oficial de comunicação. A Elaine gosta de assustar o pessoal, tá? Mas é isso, pessoal. Meu compromisso é com a qualidade do aprendizado de vocês e, para isso, a minha régua não desce. A régua é lá em cima. Eu quero ainda assim, eu trabalho para ser contratado por vocês quando vocês forem gestores de grandes empresas ou de startups para me levar lá e dar uma palestra sobre um conteúdo que vocês aprenderam comigo. Vocês sabem, né, que eu não vou baixar a régua. Isso vai passar quem for bom. Quem não for bom, processo seletivo, Darwin. Ok, pessoal? Pensando bem, essa noite nem vou dormir. Alguém sabe um remédio para dormir essa noite? Para a gente ficar mais tranquilo, assim? Ô, Lucas, logo tu, meu bruxo. Achei que o Lucas Lorenzi tinha saído de medo, já ia trocar a disciplina. Pessoal, era isso, né? É sempre bom falar com vocês, já que vocês não têm coragem de abrir a câmera, ficam com medo de abrir a casa de vocês. A minha aqui, ó, tem um filtro d'água sem água lá atrás, meu quadro que caiu da parede no chão. Mas sejam bem-vindos à minha casa aí, foi um prazer a noite com vocês, esse pouquinho de aula, né? Sigo à disposição, né? E me... Thiago, olho gordo, colírio diet, velho. Tá bom? Um abraço para vocês. Se não tem dúvidas aí, era isso por hoje, pessoal. Boa noite, professor. Muito obrigado. Eu vou saber quem são os corajosos nos semestres que tiver orientação. Quem vai me escolher como orientador? Daí eu quero ver. Não, aí eu quero ver. Eu quero ver quem vai ter coragem. Eu não oriento ninguém se não for para publicar. Se não for para publicar, eu não oriento. Não, coordenador do programa de pós-graduação e ele vai pegar aluno para fazer trabalhinho mequetrefe. Brincadeira, pessoal. Deixa eu parar. Pô, gravei Mas se isso. pegar o senhor de orientador, já fica mais fácil o caminho para o mestrado? Não digo que fica mais fácil, mas com certeza o teu trabalho vai ter grande chance de publicação, viu? Não querendo fazer meu marketing pessoal aí, mas sem dúvida. Então dá para pensar. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite, gravação. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.